Vamos iniciar então com o nosso quiz, vamos relembrar um pouco mais sobre aquilo que aprendemos domingo passado lá na aula da professora Ana, informando que vários galardões, né? Aqui o Luciano vive brincando sobre a questão do galardão, estamos na corrida com os galardões aí. Hoje o quiz está bem bacana. E eu vejo que tem algumas pegadinhas aí. A professora Ana providenciou algumas pegadinhas aí. Não sou... O pessoal costuma falar que os meus quiz são cheios de pegadinha, mas a Ana aí se superou dessa vez. Vamos ver se a gente acerta agora as questões que serão expostas aí. Peraí, deixa eu apresentar aqui para vocês. Então, vamos lá. Não, ainda não compartilhei. E agora? Espera aí, deixa eu ocultar essa pipoca aqui. Tá aparecendo? Tá, né? Então, domingo passado aí a professora aí deu uma bela ilustração aí sobre a parte de Efésios? Filipenses. Desculpa, gente. A gente colocou errado aí. Desculpa a falha técnica, tá? Filipenses 1, versículo 9 a 11. O capítulo e o versículo tá correto, tá, gente? Perdão para Ana aí, que foi tão atenciosa. Já começou as pegadinhas, hein? Eis a questão, hein? Só que dessa vez quem pegou foi o professor. Só para ver se estão espertos, né? Aquela conversinha de sempre, né? Para disfarçar o erro. Mas, enfim, vamos lá? Vamos na questão número 1 aqui. Vamos lá ver quem acerta. Na oração que estudamos anteriormente, Paulo pede a Deus que, alternativa A, o amor dos filipenses aumente mais e mais. Alternativa B, eles suportem uns aos outros. Alternativa C, o amor é coisa de hippie, portanto devemos nos afastar dessa prática. Ou alternativa D, toda forma de amor é válida, desde que nos satisfaça. Então vamos lá, qual que é a alternativa correta aí? Olha, eu vou falar uma coisa, em termos práticos, muita gente pensa que poderia ser a B, hein? Suportem uns aos outros. O próprio Paulo fala, né? Sujeitai-vos uns aos outros no amor de Cristo. Vamos para a alternativa correta? Alternativa A. O amor dos filipenses aumente mais e mais. Que o nosso amor aumente mais e mais. Amém. Vamos lá para a questão número 2. Paulo cita os pedidos de oração nas cartas aos filipenses para, alternativa A, expor os pecados dos filipenses. Alternativa B, exortar os filipenses, ensinando-os na vontade de Deus. Alternativa C, mostrar que era mais espiritual que os novos irmãos. Ou alternativa D, se ele não escrevesse, a oração perderia o efeito. Penso logo escrevo, né? Vamos lá. Esse, como o Luciano fala, vale aí 2 galardões. Vamos para a nossa resposta. Alternativa B. Exortar os filipenses, ensinando-os na vontade de Deus. Amém. Vamos para a terceira resposta. Pergunta. A oração de Paulo, ele pede que os filipenses, e claro, fazendo um adendo a nós também, tenham conhecimento. Isso é o mesmo que A. Estudarem uma boa faculdade para agradar a Deus.
ou você estuda assim na USP, na PUC, né, na GV, vamos agradar a Deus dessa forma. B, saber detalhes da vida dos irmãos para intercedermos. O crente não compartilha, não fofoca, né? Compartilha motivo de oração. C, buscarmos conhecer a Deus e as Escrituras. Ou D, a busca por somente experiências sobrenaturais. Qual é a alternativa certa? A, B, C ou D? Lembrando que fez-se um adendo aqui, não só os filipenses, a nós, contextualizando aqui para a igreja contemporânea, para nós também temos essa necessidade. Qual que é a resposta? Resposta C. Buscarmos conhecer a Deus e as Escrituras. Vamos para a próxima questão. O amor é um mandamento que se manifesta nos relacionamentos. De acordo com essa frase, dizemos que A. O amor é dinâmico, afeta o outro e não é egoísta. B. Devemos amar apenas quem merece nosso amor. Esse merece, o outro já não merece, a gente já tira de canto, já exclui, né? C. Devemos amar na medida que somos amados. É bem perigoso. D. O amor fica maior se somos religiosos. O fato de termos uma religião significa que amamos mais. Qual é a alternativa correta aqui nessa questão? Vamos à alternativa correta? Alternativa A. O amor é dinâmico, afeta o outro e não é egoísta. Quando fala de dinamismo, é que o amor ele age em todos os detalhes da nossa vida. Ele nos supre em gênero, número e grau, ele cuida da nossa manutenção. Ele é dinâmico, ele não é estático. Ele é instável, ele é dinâmico, na verdade, não instável. Então vamos lá, vamos para a próxima questão. Questão 5. Ainda sobre o amor aqui, esse vale aí 10 galardões. Uma das consequências do amor crescente em nós é que passamos a aprovar as coisas excelentes. Isto é, o mesmo que. O que significa aprovar as coisas excelentes no contexto que Paulo mencionou aos filipenses aí? Alternativa A. Não termos nenhuma preocupação com a maneira como vivemos diante de Deus, só com as coisas boas da vida, só aquilo que nos agrada é o que vale a pena. Alternativa B, passamos a comprar apenas itens de boa qualidade. Isso aí, coisa de péssima qualidade é melhor não comprar. Alternativa C, passamos a escolher caminhos para uma vida que agrada a Deus e manifestam seu amor. Ou alternativa D, desenvolvemos um melhor senso crítico para julgar atitudes de outros irmãos. O que significa aprovar as coisas excelentes? Vamos lá, vamos à resposta. Alternativa C, passamos a escolher caminhos para uma vida que agrada a Deus e manifestam o seu amor. Os caminhos de Deus é perfeito. Então vamos lá, temos aí uma questãozinha a mais aí, uma questãozinha lambuja aí que a professora colocou. Se você teve alguma questão aí que você não acertou, você pode usar essa para repescagem aí. Vamos para a questão 6. Paulo pede a Deus que no dia do Senhor, os filipenses, e contextualizando para nós, e nós, sejam. Olha aí, gente, essa daí, pelo que eu vi, pode gerar aí uma dúvida aí, preste bem atenção. Sinceros
e sem pecados para a glória e louvor de Deus, sinceros e inculpáveis, cheios de fruto de justiça para a glória e louvor de Deus, cheios de remorso, mas sem pecados, para a glória e louvor de Deus, inculpáveis, pois nossos atos não podem ser responsáveis por glorificar, adorar a Deus. Qual que é a questão? Qual que é a alternativa certa aqui? Qual que é a alternativa certa aqui? Vamos lá. Pense direitinho. Lembre das aulas, da aula da professora. Vamos lá? Vamos ver a alternativa certa para isso. Alternativa B. Sinceros e inculpáveis, cheios de fruto de justiça para a glória e louvor do nosso Deus. Nós cometemos pecados, mas Jesus nos justifica, nos liberta, já ele levou sobre si os nossos pecados. Tá? Então, nós somos inculpáveis, não se acha culpa em nós, porque Cristo já fez a boa obra em nossas vidas. Amém? Então, esse é o nosso quiz, é o quiz que a professora colocou aí da aula de domingo passado. Então, vamos apresentar a aula de hoje. Espera só um pouquinho aqui, essa situação aqui. Meu pai. Vocês ainda estão visualizando? Não, graças ao bom Deus, porque eu fiz uma besteira aqui. Espera aí. Quase que eu ia... Vou compartilhar aqui com os irmãos. E agora, como é que está a situação aí? A aula de hoje é sobre filosofia de vida do cristão. A Cleide está na aula, a Cleide gosta tanto do Snoopy. Ai, que fofo, amei. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Eu lembrei de você, Cleide, quando eu coloquei isso daí. Eu achei tão bacana. Cá para nós, eu gosto bastante desse desenho também. A filosofia de vida do cristão. Vamos estudar aqui Filipenses, capítulo 1, versículos 12 a 26. Meu, estudar essa parte de Filipenses, você lê e você fala, meu, eu acho que tá muito fácil. Mas quando você começa a ir um pouco mais a fundo, você percebe que não é fácil, que o fácil muitas vezes é bem difícil. E eu tenho que dizer para os irmãos que essa aula foi, de longe, a aula mais difícil que eu pude estudar, meu. A gente passou aí, o Alex até comigo passamos aí por Apocalipse, o Luciano comigo também já passamos por outras cartas, epístolas, ele também, a Cleide, estivemos juntos em algumas aulas, mas, meu, essa aqui foi doideira. Então, assim, peço até que os irmãos tenham um pouco de paciência com a minha pessoa aí, porque não foi fácil. Mas, enfim, vamos ler o texto para entendermos melhor sobre aquilo que eu estou comentando. E, com certeza, os irmãos vão achar um texto teoricamente fácil. Tá fácil de entendimento. Mas, aos poucos, vamos estudando aí. Vamos ver o que nos aguarda, né? Vamos ler, então, o texto de Filipenses, capítulo 1, versículos 12 a 26. O tema de hoje é filosofia de vida do cristão. Filosofia de vida do cristão. Bom, vamos lá. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Pois foi assim que
toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que estou na cadeia porque sou servo de Cristo. E a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim, eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, sejam por maus ou por bons motivos. Por isso, estou alegre e vou continuar assim. Pois sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora eu ainda tenha muita coragem. E assim, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida quanto na morte, eu poderei levar os outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem alegria, a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim na vida que vocês têm em união com Cristo. É isso aí. Esse é o texto que nós estudaremos hoje, tá? Eis a questão, gente. O que me leva à introdução dessa aula aí, levando em consideração o tema, né, que é a filosofia de vida do cristão. Filosofia eu tenho que dizer que é a família do conhecimento, se a gente for interpretar filosofia, né? Ou seja, é o conhecimento de vida, é o modus operandi, é o operandi, é o dia a dia, né, prático da vida do cristão. Ou seja, aquilo que nós estamos fazendo aqui agora, que é estudando, não teria sentido se não colocássemos na prática, não nos tornássemos pessoas cada vez melhores, cada vez mais parecidas com Cristo, e refletindo para a vida do nosso próximo aquilo que os conceitos que nós estudamos, o conceito que nós aprendemos. Então, o cristianismo é o conhecimento e um conhecimento utilizado para a vida, que é refletido através de nossa vida, de nossas vidas. O que acontece? Nós nos convertemos, nós muitas vezes achamos que temos muitas vezes uma visão de um entendimento ainda muito limitado sobre o que significa o cristianismo, né? A gente vê aqueles irmãos que são mais rasos na fé, que são iniciantes na fé, que eles tratam a igreja como
uma programação, uma simples programação pelo fato de estar junto, onde eles podem ouvir um pouco mais da Bíblia e onde eles podem conviver conosco, mas aos poucos a gente começa a perceber que o cristianismo é além de tudo isso, vai muito além de tudo isso. Muitos aqui, nós temos já um tempo de caminhada, outros estão iniciando, e é até bom que esses que estejam iniciando estejam ouvindo essa aula, tá? Estejam conosco nessa aula, porque o cristianismo, a caminhada com Cristo, é vida, e vida é cheia de surpresas, realizações, de frustrações, é um turbilhão de sentimentos. E nós, como servos de Cristo, como propagadores da palavra, como pessoas chamadas, pessoas que foram salvas, estão no caminho de Cristo, não estamos fora desse contexto. Da mesma forma que Paulo, a gente tem estudado desde os princípios, se nós pegarmos aí o livro de Atos, a gente vai ver que a vida de Paulo, quando se converteu a Cristo, não foi um mar de rosas. Assim como a nossa vida, por Cristo, muitas vezes não é um mar de rosas. Nós estamos num turbilhão de sentimentos e de acontecimentos que nos são colocados no dia a dia, que nos levam a perceber e a buscar sempre auxílio do alto e auxílio na palavra, para que tenhamos e saibamos viver da melhor forma possível, tá? A gente vê aí nessa parte do texto de Filipenses, aí do versículo 2 a 26, que Paulo, como nós já havíamos falado antes, Paulo está preso, né? Paulo, ele estava preso provavelmente em Roma, tá? E foi acusado, sim, de ter colocado Cristo como Deus acima do imperador, né? Foi acusado injustamente, tá? A gente pode ver lá em Atos 25, lá no final de Atos, como ele entrou nessa cadeia, como ele foi preso, ele apelou para César, como ele chegou em Roma, ele foi hostilizado pelos cidadãos romanos, caiu numa prisão, estava preso com a guarda do imperador, e claro, tinha todos os motivos e as razões para estar triste, para estar chateado por conta desses acontecimentos. Que é a mesma coisa que nós, muitas vezes, teríamos por determinados acontecimentos da nossa vida. Pelo fato de pregarmos o evangelho, pelo fato de sermos cristãos, quantos empecilhos, quantas situações que fomos colocados que provavelmente julgamos como desagradáveis pelo fato de sermos cristãos, de pregarmos o evangelho, de estarmos, de nos colocarmos diante de uma situação em que temos que fazer prevalecer a Cristo diante do mundo e sermos julgados pelo mundo por conta disso, né? Isso muitas vezes até entristece o nosso coração. Porém, com Paulo aqui nessa parte de Filipenses, nós ganhamos um ânimo. Ganhamos um ânimo por quê? Porque podemos ver, através da vida de Paulo, a forma de pensamento que Paulo teve, levando em consideração essa situação, que demonstra um pensamento que moldado conforme o padrão de Cristo, ou seja, Deus, aquele que começou a boa obra, está completando na vida de Paulo, assim como está completando na vida de cada um de nós. E nós passamos a entender o cristianismo não de uma forma particular, mas de uma forma coletiva, e passamos a viver mais em detrimento ao reino, e menos
em detrimento a nós mesmos. E isso nos dá uma forma de entendimento diferente do que se nós levássemos em consideração determinadas situações que acontecem conosco, como se fosse algo que nos afetasse de forma particular, ou seja, algo pessoal. Tá? Então vamos iniciar. A gente vê aí no início deste capítulo, desta parte, né, desses versículos, que Paulo tem algumas lições a nos ensinar nessa manhã. Tá? A primeira lição que eu gostaria de passar com os irmãos aí, a gente até divide, eu até dividi em duas partes, tá? Que é a questão de que Paulo avaliava os seus sofrimentos positivamente, tá? Por quê? É aquilo que eu falei para vocês. Nós, a partir do momento em que aceitamos a Cristo, começamos a caminhar com Cristo, nós morremos para o mundo. Nós vivemos para Cristo. É até o que nós falaremos aqui no versículo 21, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, a partir do momento em que caiu do cavalo lá em caminho de Damasco, lá em Atos, e até o momento que ele se encontrava preso, supostamente em Roma, tá? Ele passou por inúmeras adversidades, inúmeros problemas. Aliás, a vida do Paulo foi uma novela, né? Foi uma novela. E muitas vezes ele passou por açoites, ele sofreu, ele passou frio, mas também ele passou alegrias e contentamentos por conta do evangelho. Tá? Ele teve inúmeras situações na vida dele e deparou-se em Roma. Tá? E agora ele estava preso. Só que aí, o fato dele crer e viver para Cristo, estar seguindo esse caminho, essa jornada do entendimento daquilo fazendo aquilo que Cristo realmente quer que ele faça, ou seja, anunciando o evangelho, sendo um apóstolo, né, um apóstolo de Cristo, fez com que ele tivesse uma mudança de vida e passasse a entender que não mais ele vivia para si, mas ele vivia para Cristo. E o fato dele estar preso significa que a vontade de Deus estava sendo cumprida na vida dele. Lembrando que, quando a gente fala da vontade de Deus, aquele versículo que fala em Romanos que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus, às vezes a gente tem uma noção um pouco minimalista sobre isso. Quando a gente fala que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus, não significa que Deus não vai poupar você do sofrimento pelo simples fato de você amá-lo. Simplesmente ele pode acontecer dele te colocar na fogueira por uma obra mais ampla do que aquilo que nós pensamos, que é o que realmente Paulo está fazendo na cadeia. Paulo está na fogueira para o bem daqueles que amam a Deus e para o seu próprio bem também. Tá? Da mesma forma nós. Então vamos avaliar aqui o sofrimento positivo, a forma como Paulo avaliava o seu sofrimento de forma positiva. A gente tem aqui a primeira parte, tá? Que vai até o versículo 18, tá? Que ele estava preso, tá? E ele estava assim, fazendo um breve relato, assim como um bom missionário costuma fazer, né? Às vezes a gente recebe aqui umas cartas, alguns posicionamentos, alguns relatos do pastor Valdir, né, de alguns missionários sobre o trabalho dele em campo. E Paulo simplesmente estava mostrando à igreja de Filipos, aos filipenses, que o trabalho dele em campo
não parou pelo fato dele estar preso. O trabalho dele em campo continuava até em cárcere. Da mesma forma que o nosso trabalho em campo. Nós temos que, cada dia mais, seja no serviço, seja em qualquer lugar, o nosso trabalho não acaba. O nosso trabalho não finda, o trabalho do Senhor não finda. Independente da forma em que nos encontramos, o trabalho do Senhor tem que ser feito. E Paulo simplesmente estava prestando um esclarecimento e fazendo com que a igreja visse que o fato dele estar preso não significava que ele estava inerte, né? Não significava que ele estava realmente, que ele não poderia pregar o evangelho. Então, olha só o que aconteceu dentro da prisão. O cara foi preso, passou por tudo isso. Ele poderia estar triste, ele poderia estar pedindo por clemência para poder sair, tá? Claro, ele não é masoquista, ele tem a esperança de sair, mas ele enxergou uma oportunidade, por estar preso, para fazer o que Deus queria que ele fizesse, ou seja, para ele simplesmente viver, porque a vida dele era Cristo. E expor o evangelho, tornar Cristo conhecido. Então vamos lá. Primeira coisa, Paulo aqui no versículo 12, tá? Ele fala assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato no progresso do evangelho. O cara estava preso, o evangelho estava progredindo. Tá? Estava progredindo como? Tá? O evangelho, no versículo 13, ele tornou, tá, o evangelho conhecido para a guarda do palácio, ou seja, a guarda pretoriana. Como é que funcionava a guarda pretoriana? A guarda pretoriana era eram mais ou menos 9.000 guardas, 9.000 homens que eram reconhecidos pelos seus notórios fatos em guerra, tá? E eles eram designados, tá? Eram soldados de elite, né? Designados para proteger o pretório. O que era o pretório? O pretório era o local central, tá? Tanto em guerra, em comissões de guerra, quanto dentro das cidades, onde designavam as pessoas ilustres, ou seja, as pessoas que comandavam a cidade, os governadores, o imperador, tá? As pessoas ilustres das cidades. E era considerada a guarda pessoal do imperador, tá? De Roma. O que eles faziam? Eles tinham a intenção de proteger e de ser os ouvidos, olha isso, ouçam bem, os ouvidos do imperador dentro das cidades, dentro dos lugares aonde jaziam essas pessoas, moravam essas pessoas que comandavam as cidades, os governadores, e eram pessoas ilustres, e eles eram os ouvidos do imperador lá. Tá? Eles representavam a questão do informacional para o imperador. E como Paulo se apelou para César, lá em Atos, tá? Ele era justo que ele, como cidadão romano, e uma pessoa que apelou para César, ou seja, pediu o julgamento e o ponto de vista por conta do imperador, diretamente do imperador, ele tinha uma certa segurança por parte dessa guarda, tá? E a guarda estava, ou seja, a guarda estava não só para impedir que ele saísse de seu cárcere, mas também para protegê-lo, como algo, um pedido pessoal do imperador. Todos os cidadãos romanos que apelavam para César eram protegidos pela guarda pretoriana. Tá? E Paulo aproveitou esse período em que esteve com a guarda do palácio, tá? Aonde ficavam em trocas de turno
cada 2 guardas algemados a ele, tá? Para pregar o evangelho, para fazer Cristo conhecido. Olha só como Deus preparou essa situação para Paulo, tá? Você tinha 2 guardas com trocas de turno, algemados a você, onde você podia falar de Cristo, e eles também tinham que manter a sua integridade física, ou seja, eles não poderiam revidar, eles poderiam ouvir do Evangelho, né? Enfim, foi bem. Deus organizou as coisas da forma certa, para que Paulo pudesse falar a guarda pretoriana e, tá? Aqui continuando no versículo 13, todas as outras pessoas ficaram sabendo que estou na cadeia porque sou servo de Cristo. Quando ele começou a anunciar o evangelho dentro da prisão, anunciar a Cristo dentro da prisão, pregar a Cristo dentro da prisão, essa parte que eu falei lá em Atos 25, onde ele foi hostilizado, tá? Ele fez um discurso ao povo de Roma, onde ele contou a vida dele inteira, tá? O povo começou a ter uma noção, a entender, tá? Porque começou a surgir os boatos, começou a espalhar sobre o que realmente Paulo tinha feito, sobre o que Paulo era, a pessoa de Paulo e aquilo que ele pregava, a pessoa de Cristo começou a se espalhar para o povo fora do cárcere também. E as pessoas entenderam que Paulo já não era mais aquele criminoso que pensavam que ele era. E que realmente ele estava preso pelo fato de estar anunciando a Cristo. Ele se tornou conhecido além dos grilhões, além da cadeia, além do cárcere que ele estava. E claro, pelo fato dele pregar a Cristo e ter essa oportunidade junto com a guarda do palácio, com certeza isso daí chegou a César. Chegou ao imperador da mesma forma. Por quê? Aquilo que eu falei anteriormente, a guarda pretoriana, eles eram os ouvidos do imperador. Eram os ouvidos. Então, por isso que no versículo 13, tá? Ele fala que tanto os do palácio do governador, tanto a guarda pretoriana quanto as outras pessoas daqui, tá? Ficaram sabendo que ele estava lá por quê? Por causa de Cristo. Porque ele era representante de Cristo. Cristo estava se tornando conhecido. E qual que é o outro ponto, tá, saliente nessa questão? Sobre Paulo ter enxergado positivamente o evangelho. O evangelho progrediu não só, tá, dentro da guarda do palácio, não só dentro da prisão. O evangelho também, por conta dele ter se tornado conhecido no palácio e das pessoas estarem sabendo o que estava acontecendo lá, e como Paulo estava agindo diante de tudo isso, tá? Os irmãos, aqui no versículo 14, a gente pode ver também, que eles estavam motivados, tá? Motivados. Diz assim, e a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim, eles têm cada vez mais coragem para anunciar a Deus. Coragem para anunciar a Deus. A gente vê que Paulo já era uma pessoa conhecida, né? Ele era o apóstolo dos gentios. Ele já estava de uma certa forma conhecida no meio do povo romano, né? E ele havia escrito já a carta à Igreja de Roma, teoricamente, há 5 anos antes, tá? Desse acontecimento,
tá? Da escrita de sua prisão. Então, ele já tinha tido contato com a Igreja de Roma através da carta aos Romanos, tá? A Igreja de Roma já o conhecia, já sabia como ele era, o que Deus tinha preparado na vida dele, as coisas que ele havia feito, tá? Então, os irmãos, eles se viram motivados, tá? Ou seja, a maioria, que diz no versículo 14, né? Que a maioria dos irmãos começaram a se tornar mais confiantes e motivados para pregar o evangelho. E Cristo passou a ser conhecido fora de uma forma mais, com mais ímpeto, né? O evangelho se tornou um pouco mais ávido de ser conhecido. Cristo se tornou mais ávido. Cristo se tornou mais conhecido com essa questão da cadeia de Paulo. Tá? Mas assim, os irmãos motivados no versículo 14, ele cita dois tipos de irmãos aí em suas motivações. Olha só como é que um negócio funciona. Tá? Ele cita tá? No versículo 15a, ele fala assim: é verdade que alguns deles anunciam a Cristo porque são ciumentos, tá? Mas depois, no versículo 15b, outros anunciam com boas intenções. Então, nós tínhamos os irmãos que anunciavam com amor ao evangelho, tá? Esse é o primeiro que eu gostaria de falar. Aqueles motivados que já conheciam Paulo, já conheciam a sua dedicação ao evangelho, eles estavam motivados cada vez mais a ser como Paulo. Né? Assim como Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, aqueles irmãos estavam, sim, assim como Paulo, pregando o evangelho. Sabemos, claro, que a situação lá não era muito boa, né? As pessoas, muitas vezes, assim como nós somos agora, mas lá de uma forma um pouco mais ampla, né? mais direta, tá? Pregar o evangelho, o pregar a Cristo, lá em Roma poderia ser considerado até crime. Por quê? Porque o único Deus de Roma, tá? O único que deveria ser adorado era o imperador. O único que deveria ser adorado é o imperador. Só que agora, aquele motivo pelo qual Paulo tinha sido preso, os irmãos também estavam divulgando o evangelho. Estavam divulgando a Cristo. Tá? E poderiam, sim, correr o risco de serem presos, assim como Paulo. Mas as atitudes de Paulo na prisão, ou seja, os exemplos de Paulo, tanto fora quanto dentro do cárcere, levou os irmãos a serem mais ávidos na pregação do evangelho. Né? Então, os sofrimentos estavam sendo avaliados positivamente, aquilo que Paulo estava passando. Tá? E tinham, claro, aqueles que está até no versículo 15a, fala, tá? Que são ciumentos e briguentos, inveja e rivalidade, quando a gente fala. Ou seja, eram aqueles que muitas vezes já até compunham, tá? Fazem parte dos mesmos irmãos, tá? Mesma igreja. Olha só como é que muitas vezes a gente tem uma divergência de pensamento, né? Devíamos, sim, pensar em termos de amor e pensarmos da mesma forma. Mas a gente vê dentro da igreja aí de Roma dois tipos de pessoas: aqueles que amam o evangelho, por isso pregam, e aqueles por inveja e rivalidade, né? Também pregam o evangelho, mas não da forma, não
com a verdadeira intenção, né? Que seria o amor. Então, nós temos lá uma igreja formada, que é a Igreja de Roma, e com certeza nós tínhamos lá na Igreja de Roma os seus liderantes, os seus líderes, as pessoas que ensinavam, os seus membros, né? E claro que dentro da igreja haviam pessoas que, que achavam que pelo fato de Paulo estar em Roma, ser o apóstolo dos gentios e ter esse conhecimento amplo, tá? Atiçava, né? Atentava a esses irmãos a questão da inveja e da rivalidade pelo fato de acharem que aquilo pelo qual foram chamados pertenciam a eles, né? Ou seja, de uma forma mais popular, esse trabalho da igreja é meu. Ninguém vai tomar ele de mim. Então, eles, de uma certa forma, se empenhavam para querer ser melhor do que Paulo. Entendeu? Querer ser melhor do que Paulo. Não queriam seguir o exemplo de Paulo, mas eles queriam ser melhores do que Paulo. Tanto é que no versículo 17, tá? Eles falam assim: mas outros não anunciam a Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Ou seja, uns pregavam a Cristo por amor ao Evangelho, né? E querendo ser imitador de Paulo. Outros, para que porque realmente achavam que Paulo sofreria com essa situação. Olha só como o Evangelho estava sendo pregado. Mas Paulo, pelo fato de ser diferente a esses que tinham inveja e rivalidade, ele sabia que a vida dele não era mais dele, mas era de Cristo. E esse ministério dado a ele não era dele, era o ministério de Cristo. E seja o que ele fizesse, ele deveria fazer para que beneficiasse a Cristo, para que beneficiasse a igreja, para que beneficiasse o reino. Né? O que ele fazia, ele já não era mais ele era súdito do reino. Então, o que ele fazia era um benefício coletivo, não era um benefício próprio, pessoal. Então, ele agia na coletividade. E o fato de ele estar na cadeia, estar pregando a Cristo, ele estava gerando, tá, um sentimento coletivo na pregação e na propagação do Evangelho. Seja por bem ou seja por mal. Aqueles invejosos também estavam pregando a Cristo. E olha que Paulo fala aqui no versículo 18. Mas isso não tem importância. Ou seja, o fato de estarem pregando com inveja e rivalidade. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso estou alegre e vou continuar assim. Olha só essa última fala dele nessa questão. Por isso estou alegre e vou continuar assim. Paulo estava se alegrando não pelo fato de estar preso. Ele estava se alegrando pelo fato de, por ele estar preso, Deus providenciou essa questão para que Jesus se tornasse cada vez mais conhecido. Então nós temos a questão da pregação, da guarda do palácio, do imperador conhecerem a Cristo, Deus providenciou isso,
Irmãos motivados pelo fato dessa prisão, estavam, de repente, deixaram sua comodidade e seu medo e com avidez estavam fazendo como Paulo, pregando a Cristo. Alguém vai falar alguma coisa? Alex, vai falar alguma coisa? Vou abrir um parênteses aí, Rô, em cima do que você está expondo, né? Até esse último trecho do versículo 18. Paulo mostrando a importância da pregação de Cristo, né? Independente do contexto ali, seja o motivo, né? Mas que Cristo estivesse sendo pregado. E aí, olhando para os dias de hoje, nós temos um contexto talvez um pouco diferente, as motivações, né? Talvez o benefício próprio, mas em muitas estruturas, organizações, meios, Cristo está sendo pregado por meio de várias outras igrejas também, que nós sabemos que muitas vezes não são instituições que têm um compromisso de fato com a palavra, mas muitas pessoas estão vindo a Cristo por conta dessas igrejas, desses líderes, né? E em parte eu concordo com um amigo meu que ele sempre comentava, logo quando eu me converti, ele falava, Alex, algumas dessas igrejas são igual UTI. É aquele momento que você vai, que você está precisando, que você está num momento da sua vida assim, muito complicado, mas ninguém vai para o hospital para ficar só na UTI. Né? Você tem que ir aprendendo, pronto-socorro, que nem o Lu comentou. Então, em parte eu concordo sim, mas eu entendo que a importância de Cristo ser pregado, a palavra ser pregada, os irmãos as pessoas estejam sendo alcançadas, né, para a família de Cristo. Então, acho que falando de forma específica ao que você comentou sobre a importância de Cristo ser pregado, eu acredito que hoje nós vivemos algo muito semelhante, né, a isso que Paulo está comentando. Não, sim, verdade. Aliás, né, eu acredito que no decorrer de todos os tempos que se passaram, até no momento que estamos aí contemporâneo que vivemos, o Evangelho passou por essas duas vertentes, né? Aqueles que realmente pregam por amor e aqueles que realmente pregam por interesse. Mas o Evangelho, o Cristo, o importante é isso, Cristo está sendo pregado. Cristo está sendo pregado. Pessoas estão conhecendo a Cristo, estão se entregando. O reino de Deus está crescendo, né? E por isso que o cristianismo cada vez mais progride. A gente vê alguns aspectos religiosos, algumas religiões que acabaram estacionando, né? Mas o cristianismo, ele é dinâmico, por quê? Porque ele é vivo. Nós servimos a um Deus vivo, e por ele ser vivo, ele é um Deus dinâmico, né? Ele é um Deus amoroso, ele é um Deus que cada vez mais se quer ter um relacionamento próximo conosco e se mostra para nós através de sua palavra. E o evangelho, o amor de Cristo, cada vez mais tem crescido, seja pelo amor das pessoas que estão pregando, seja por rivalidade, por inveja ou por interesse, né? São as pessoas que pregam por interesse vão sim responder, tá? Diante de Deus. Deus sabe do que está sendo feito e, claro, elas vão ter que responder sobre isso. Só que para você ver como Deus é maravilhoso, isso está sendo usado para que pessoas realmente conheçam a Cristo. Pessoas realmente possam conhecer a Cristo. Então, o importante mesmo é que Cristo está sendo pregado. Por isso que Paulo fica feliz, se alegra, né? Ô Lu, fala aí. Na verdade, eu acho bastante interessante, pelo menos na tradução que eu tenho aqui, no verso 17 fala assim: aqueles que, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Então, Paulo fala que as pessoas, ao pregarem, querem de alguma maneira fazer com que o sofrimento dele aumente. E ele não está dizendo que não aumentou o sofrimento, né? Ele fala assim, mas nada disso importa. Sejam as motivações falsas ou verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada. É interessante que Paulo ele percebe que
o que está acontecendo, de maneira geral, está trazendo mais sofrimento pessoal para ele, mas que como Cristo está sendo anunciado, ele está disposto a pagar esse preço e para ele tudo bem. Sim. Ele está colocando o coletivo, que é o evangelho sendo pregado, né, Exato. como prioridade em detrimento do individual. Eu estou sofrendo mais por causa disso, é verdade. Exato. Mas o evangelho está crescendo, as pessoas estão se entregando para Cristo, e isso é o que importa. Exatamente, é isso mesmo. E com certeza essas pessoas, tá, que pregavam por inveja e rivalidade, até falando aqui no versículo 17 que você acabou de citar, tá, que eles viam, estavam com visão no sofrimento de Paulo, essas pessoas achavam, pelo fato de terem um conhecimento errado sobre o evangelho, que Paulo sofreria pelo fato deles estarem mais ávidos, pregando mais do que ele. Olha só como o negócio era bem limitado, né? A gente começa a ter uma visão, quando a gente não se coloca aos pés de Cristo, por conta dessa visão do coletivo, a gente começa a achar que, as pessoas, que o outro pensa igual a gente. Né? Começa a ter essa visão limitada. É interessante que você falando aí sobre essa questão de Paulo preso, sofrendo, e o evangelho crescendo, eu acabei lembrando de uma frase do Tertuliano, né, que é um dos pais da igreja, aí, em que ele dizia: sangue de cristão é semente, né? Ou seja, quanto mais nós somos perseguidos, e aí perseguidos por causa do evangelho, não por causa dos nossos maus atos, né, mas por causa do evangelho, Sim. Quanto mais a gente é perseguido por causa do evangelho, mais a igreja cresce, mais o evangelho é propagado. É isso mesmo. É isso mesmo. Mais a igreja cresce, mais o evangelho é propagado. É isso mesmo, está certíssimo. E é isso que está acontecendo. É isso que está sendo colhido neste momento que Paulo estava passando na prisão. Né? Mais o evangelho estava sendo propagado. Então, ele estava alegre. Ele se alegrava com isso. E diz ainda assim: vou continuar assim. Tá? O evangelho sendo propagado estava alegrando a Paulo, porque é aquilo mesmo que o Lu falou. Ele estava pensando no coletivo. Ele já não estava mais pensando naquilo que Paulo poderia sofrer, ou aquele sofrimento no corpo, mas sim na bênção que estava acontecendo para que Cristo fosse conhecido. E como Cristo estava sendo conhecido. Estava pensando no coletivo, exatamente. A outra forma, outro ensinamento que Paulo nos coloca, tá? Agora a gente jogando aqui para a segunda parte, a partir do versículo 19, tá? É que ele encarava, de uma certa forma, positivamente o futuro. Sabemos, tá, que quando estamos em cárcere, não sabemos porque nunca estivemos, mas, claro, né, a visão de uma pessoa em cárcere muitas vezes é não ter uma perspectiva sobre o futuro, né? As pessoas, elas simplesmente vivem o presente, e, claro, muitas vezes até angustiam o passado, né? Remoem o passado, remoem os seus feitos do passado. Aquilo que ela causou de tão ruim pelo fato de estar preso. Só que Paulo, ele já enxergava positivamente o futuro, por quê? Porque ele estava preso por estar fazendo algo certo, por estar engrandecendo a Deus, obedecendo a Deus. Então ele tinha, sim, uma visão de futuro de uma forma positiva, tá? Porque ele sabia que o futuro não pertencia a ele. E pelo fato dele estar engajado com a obra de Deus, ou seja, pelo fato dele viver por Cristo, o que viesse para ele, assim como fala no versículo 21, é lucro. É lucro. Porque ele sabia, ele tinha plena certeza de que se ele fosse libertado, ou se ele fosse morto, ele obteria lucro de tudo isso.
ele obteria lucros de tudo isso. Por quê? Porque a obra de Deus, o reino de Deus, ele frutifica. E ele frutifica o coletivo e ele frutifica para nós mesmos, de uma forma particular. Nós colhemos os frutos. Então ele encarava de uma forma positiva. Vamos lá, vamos esmiuçar mais essa parada aí. Tá? Ele via aqui no versículo 19, tá? No início, pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus eu serei posto em liberdade. Ele estava, de uma certa forma, seja ele ser colocado em liberdade, ou seja, ele ser morto pelo reino, pelo evangelho, pela obra, por Cristo, tá? Ele estava, podemos enxergar aí que ele estava confiante e grato, tá? Ele estava confiante, tá, pelo fato dos irmãos estarem orando, estarem intercedendo por ele, tá? Isso gera uma confiança. Engraçado, eu estava aqui nervoso, né? Aí a Bruna falou, vamos orar? E ela orou por mim. Tá? E isso me deu uma certa confiança de saber que os irmãos estão intercedendo por nós. Tá? De saber que a questão da oração não é só o fato da pessoa exclamar sobre o próximo. É o fato de que Deus reconhece a preocupação nossa em detrimento ao próximo. Né? E o fato de que o próximo está passando está afetando a nós. Então já deixa de ser algo, você orar pelo irmão, já deixa de ser algo pessoal, e é aquilo até que eu gosto muito, o Luciano no início falou sobre a questão do coletivo, eu gosto muito de falar sobre o coletivo. Em detrimento a nós, e começa a valorizar o coletivo, porque é você e o seu irmão. Tá? Então, isso daí já dava a certa confiança para Paulo. E outra, tá? O auxílio do Espírito de Jesus. Quando a gente coloquei aqui em parênteses Espírito Santo, para o pessoal que novo, que ainda está iniciando sobre essa questão do estudo, o Espírito de Jesus, tá? É a forma como Paulo coloca a questão do Espírito Santo também, tá? Isso daí, se vocês olharem depois lá em Romanos 8, 9 e 10, Paulo fala do Espírito de Deus, Espírito de Jesus. Não só Deus enviou, Deus num todo enviou o Espírito Santo. Então, o auxílio do Espírito Santo, tá? O que acontece? Paulo, com certeza, ele já tinha feito uma defesa, tá? Já tinha apresentado uma defesa diante do imperador, estava com certeza aguardando o seu julgamento. Tá? No momento, Roma não tinha nada oficial, tá, contra os cristãos, não tinha tido nenhum decreto do imperador contra os cristãos não estavam sendo perseguidos. Tá? Então, ele estava seguro diante dessas situações. E outra, tá? O Espírito Santo, ele nos auxilia para que falemos a coisa certa. Paulo já não vivia mais dentro daquilo que a letra que ele havia estudado desde o início, quando ele era lá um fariseu, onde ele passou por Gamaliel, toda a sua cultura, tá? Com certeza, Deus foi utilizado por Deus para que ele chegasse onde ele está, até pelo fato dele ser um cidadão romano. Senão ele não poderia ter tido essa oportunidade de apelar para César. Tá? Mas o Espírito Santo, desde aquela época, desde aquele momento que ele havia se convertido, em que ele que havia guiado ele até o momento que ele estava. E o Espírito Santo o estava guiando para que ele tivesse a segurança de que fosse ser ajudado nesse momento, em que ele pudesse explanar fazer a explanação sobre a sua inocência diante de César. Tá? Então, tudo, para termos confiança que formos fazer diante da encruzilhada, diante do que nós temos que resolver,
oração, joelho no chão e pedir auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo vive em nós. Quando nós nos convertemos, ele passa a habitar em nós. Tanto nossas atitudes, seja o nosso falar, seja o nosso pensar, seja o nosso agir, tem que ser de acordo com o Espírito. Para que não caiamos em cilada, vamos orar e saber a vontade de Deus. O Espírito Santo está em nós. Ele nos guia. Tá? Então, Paulo, ele se via confiante e grato, tá? Já via um futuro positivo e ele se mostrava confiante e grato diante da situação que ele se encontrava. Por quê? Porque ele contava com os irmãos e ele sabia que ele tinha o ajudador, que era o Espírito Santo. Próxima forma que ele enxergava positivamente, ele se via esperançoso e por conta dessa esperança ele tinha um dilema. Tá? Vamos continuar aqui nessa pegada aqui. Olha aqui esse ponto, tá? Esse ponto aqui no versículo 20. O meu grande desejo e minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora, ainda mais, eu tenha muita coragem. E assim, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida quanto na morte, eu poderei levar os outros a conhecerem a grandeza de Cristo. Então, assim, essa parte do versículo 20, tá? Eu coloquei assim, não envergonhará a Cristo. Por quê? Pô, o cara está em cárcere. O cara, ele pode... Ele ia ser julgado, ele ia se expor a sua situação diante de César. Muitos poderiam negar a Cristo diante dessa situação e se livrar, se safar. Mas Paulo estava cada vez mais, tá? Paulo estava cada vez mais certo do seu dever. Confiante do seu dever. Tá? E ele já estava cada vez mais firmado. Estando em cárcere, até lá, Cristo o levou até um cárcere, até a cadeia, para estar preso. E isso daí não minou a confiança de Paulo, tá, com o Evangelho. Tudo isso que está acontecendo em sua prisão está fazendo com que ele mais esteja certo daquilo que ele está fazendo. Ou seja, daquilo que ele... do Evangelho, do que ele está pregando, da propagação de Cristo, de que aquilo é cada vez mais verdadeiro em sua vida. E que ele está disposto, sim, a sofrer por conta disso. E a ser até martirizado por conta disso. Lembrando que a morte, para quem vive em Cristo, é lucro. Não é verdade? Nos esperamos aqui, que nem no versículo 21, que é esse versículo para mim é o ponto-chave de tudo isso. É o ponto-chave. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Sabemos que aquilo que nós esperamos, os frutos que nós colhemos, o resultado do viver em Cristo, tá? O que mais vale a pena não é aquilo palpável, aquilo que nós colhemos agora. Sabemos que é algo que nós vamos colher quando estivermos com Cristo. Né? Então, Paulo, o cara já devia estar muito cansado. Já está muito cansado, porque o cara foi açoitado. Lá em 2 Coríntios, Paulo fala, tem um relato, acho que é 2 Coríntios 11, ele fala por tudo que ele passou. Tudo que ele passou. Fui açoitado, passei frio, passei fome. Mas a recompensa dele
estava aguardando ao lado do Senhor. Ao lado do Senhor, tá? Porque, ó, no versículo 23, tá? Ele fala assim: estou cercado pelos dois lados. Por isso que a gente, eu falo sobre essa questão de um dilema, tá? Paulo se coloca em dilema nessa questão, porque, ó, olha no versículo 23. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar essa vida e estar com Cristo, que é bem melhor. Tá aí, inclusive, aqueles que creem nessa questão do sono eterno, né? Porque tem essas vertentes aí teológicas do sono eterno. Meu, você morre, você já está com Cristo. É para lá que você vai. Olha, Paulo já coloca dessa forma, senão ele já devia colocar: vou morrer e depois na glória estarei com Cristo. Não. Ele já está. Eu quero muito deixar essa vida e estar com Cristo. Ou seja, Paulo, ele tinha, de uma certa forma, a esperança dele, por qualquer das duas situações, ele colheria bons frutos. Colheria bons frutos. Tá? Então, ele já tinha essa questão, porque tudo aquilo que ele passou. Tá? Oi, ele quer falar? Ele levantou a mão. Tá. Bom, Tá enfim. mudo, pastor? Tá mudo. Acho que tá procurando o microfone. Ah. Quer escrever? Se por um acaso ele escreveu, Ele saiu, depois ele volta aí e fala de ele novo. voltou. Tá. Continua e depois ele Então vamos. Ele conseguiu. Conseguiu? Conseguiu. Pode falar. Oi, tá me ouvindo agora? Nitidamente. Obrigado. Desculpa interromper aí você, Rodrigo. Tudo bem. Você me perdoa? Eu preciso de vocês. Essa que é a questão. É bom quando os alunos participam que o professor dá uma respirada, não é verdade? Com certeza, toma uma água. Vou até tomar uma água. É que esse tema aí, essa fala de Paulo realmente também mexe muito comigo. E eu só queria pontuar uma coisa, você está expondo de uma maneira muito apropriada e clara, mas eu só queria pontuar uma coisa, que é que realmente Paulo ele sofreu muito por conta do Evangelho. Você citou bem aí o texto de Coríntios, quando ele faz um relato grande, detalhado de muito sofrimento que ele passou. Mas eu creio que, assim, essa afirmação de Paulo aí não é porque ele sofria, não. Eu acredito que as alegrias que Paulo teve no ministério dele superavam em muito todo esse sofrimento, que era grande, que era verdadeiro, que era duro. Não estou minimizando isso, né? Mas quando ele viu Deus fazendo milagres através da vida dele, ressuscitando alguém, e também só um minuto. E também vendo tanta gente convertida, transformada, acho que essa alegria dele aí superava, né, todo o sofrimento que ele passava mesmo, né? Porque no ministério cristão a gente tem muitas lutas, né? Mas quando a gente vê uma vida transformada, alguém se rendendo a Cristo, e ele viu muita gente assim, a alegria ela supera de goleada, vamos dizer assim. É verdade, todo né? o sofrimento. Era só isso que eu queria pontuar, Rodrigo. Não, foi bem pontuado, sim. Com certeza, viu? Me ajudou bastante. Ele colocou pontuou bem e realmente é. Oi. Oi, Dida. Oi, gente. A aula realmente tá. Eu estou ouvindo aqui, mas eu estava no meio das inscrições, aí eu não consegui participar, embora que seja totalmente intelectual isso daí, né?
Misericórdia. Mas eu estou aqui, estava observando aqui todas essas, a vida de Paulo, né, e como ele coloca tudo isso. Eu até creio que você já tenha dito isso no começo, mas foi a total transformação dele, né? Para ele olhar e ele viver Cristo 100%, né? Eu não sei se eu estou exagerando ou estou colocando errado isso daqui, mas o total desprendimento, porque ele era um homem que ele abriu mão de tudo, absolutamente de tudo. Então, ele vivia do quê? Da ajuda dos outros, né, e tal. Então, o espírito dele, pode ser que eu esteja falando besteira também aqui em público, mas na minha forma de ver, ele estava assim, ele atingiu o 100%, sabe? Porque ele não tinha preocupação com a vestimenta, não tinha preocupação com o corpo, não tinha preocupação com nada. O que ele tinha ali na mente dele era a expansão do evangelho, independente da situação que ele tivesse, né? Então, assim, eu olho Paulo com um homem, sim, com seus defeitos, sim, mas um homem vai quase perfeito, né? Por tudo que ele passou e a forma como ele encarou tudo e até o fim ele não desistiu da caminhada, né? Ele foi perseverante. Então, assim, quando eu olho Paulo, é óbvio que em outro contexto e etc., e olho para mim e falo, Jesus Cristo, né? Tem misericórdia. Porque Paulo realmente assim, encarar encarar toda essa situação que ele viveu, todas as dificuldades, mas deixar isso de lado e olhar com prazer o progresso do evangelho, independente da situação dele, realmente é uma coisa que faz a gente pensar. Não, com certeza. Até que ele falou, complementou aqui a aula, que é muito gratificante, né? Ver que o trabalho que a gente tá fazendo, que fazemos em favor do reino, o resultado, né? E essa questão que Paulo estava encarcerado e vendo como o evangelho, o Cristo estava sendo pregado, ele estava extasiante, né? Isso o alegrou de uma certa forma que o fez sim firmar diante dos irmãos, inclusive dando a certeza no versículo 20 que realmente esse era o certo que ele estava fazendo. Isso era o correto. O que ele fez até agora estava sendo correto, que era a vontade de Deus, né? Mas realmente Paulo chegou no nível 3 da bateria, né, o Dida? Que ele via realmente, assim como o Cristo, que é o seu Senhor, é o nosso Senhor, seguiu para se sacrificar por nós, pelo coletivo, abriu mão do seu caráter de rei, né, para se sacrificar, para morrer, e para que todos nós, fôssemos salvos. Ou seja, se sacrificou pelo coletivo. E Paulo estava assim, realmente feliz por tudo que estava acontecendo, e estava cada vez mais abrindo mão de si, sim, pelo coletivo, pelo próximo, pelo evangelho, para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, quando eu comecei a minha explanação sobre essa aula, que eu falei sobre a questão do versículo de Romanos, todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus, tem um sentido em que afeta nós, particularmente, sobre a forma de estarmos fazendo o que é o correto e estarmos
colhermos o fruto desse trabalho e o próximo, pelo fato de muitas vezes nós nos sacrificarmos para que outros conheçam a Deus, para que outros cheguem ao entendimento da pessoa de Cristo, né? Então isso daí é esperançoso. E, claro, não devemos pensar que é algo que vamos colher unicamente aqui, mas sim, temos muito ainda o que colher ao lado de Cristo, na eternidade, né? Como co-participantes e co-herdeiros dessa herança, desse reino, né? E Paulo, foi até o que ele colocou de uma forma certa, ele não estava realmente cansado por tudo aquilo que ele passou, muito pelo contrário, tudo que ele passou, ele estava alegre, porque ele passou por Cristo, passou pela obra, passou em prol do seu próximo, em prol de algo maior do que ele. Sim, e realmente esse bálsamo todo e a continuação daquilo que ele estava colhendo, que ele já estava colhendo, ele estava esperançoso por estar com Cristo, até no versículo 23, como falei. Então, ele se coloca num dilema. Por quê? Porque pelo fato de estar com Cristo, que seria um lucro para ele, e também, no versículo 24, ele demonstra preocupação ainda para com a igreja, que ele fala assim: porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E no versículo 25, estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e terem a alegria a terem a alegria que vem da fé. Ou seja, por mais que ele esteja realmente preparado para estar com Cristo, então toda essa situação não estava abalando, muito pelo contrário, estava deixando esperançoso. Ele sabia que ele tinha um cuidado especial para com a igreja, para com o reino, aqueles que estavam abraçados a Cristo, tá? De que ainda precisavam de cuidado, precisavam ter esse cuidado por parte dele. Ou seja, até momento de tribulação, de cárcere, né, na verdade, ele se preocupava com a igreja, ele se preocupava com o próximo, né? E claro, ele não é porque ele estava nessa dúvida porque ele estava com medo de morrer. Não, ele estava nessa dúvida não por causa dele, mas sim por causa da igreja. Que ele ainda sentia que tinha muito, mas muito, que cooperar com a obra de Deus. Tá? Cooperar com a obra de Deus na Terra. Né? Então, aí ele coloca aqui a gente já vai indo para o encerramento, tá? Assim, no versículo 26, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim, na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Ou seja, Paulo era um exemplo, né? Um exemplo a ser seguido, a ser imitado. Por quê? Porque Paulo imitava a Cristo. E Cristo é o exemplo a ser imitado. Nós estamos caminhando para cada vez mais sermos parecidos com Cristo. Assim como Paulo cada vez mais estava sendo parecido com Cristo. Inclusive, no sacrifício. No sacrifício. Né? Eu quero terminar aqui a aula de hoje com esse versículo que eu acho, que eu falei que eu vejo como o chave disso tudo. Eu já tinha falado de versículo 24 a 26 que é esse aqui. E espero que a Cleide fique feliz com essa imagem também. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Filipenses 1:21. Que nós
tenhamos como filosofia de vida, né, como cristãos que somos, tá? O viver para Cristo. O viver para Cristo. E tenhamos cada vez mais a consciência de que a nossa vontade pessoal, ela é efêmera diante da vontade do coletivo. Tudo que formos fazer, tudo que formos, que pensamos, que fazemos, as decisões que tomamos, possamos orar, pedir direcionamento do Espírito Santo e saber o que Cristo quer que façamos. Não o que o nosso coração consente, ou o nosso ímpeto, diante das nossas decisões, nós jogamos simplesmente para que o próximo aceite. Mas não. Tenhamos, em primeiro lugar, o nosso próximo, a igreja, o corpo, para que as atitudes que a gente tome não influencie de forma negativa o corpo, mas sim coopere para que a igreja seja cada vez mais edificada, o reino de Deus seja cada vez mais levado a sério. Tá? Muitas vezes nossas atitudes, até como cristãos contemporâneos, servem para denegrir ou para reforçar o reino de Deus. O que o reino de Deus está sendo denegrido ou está sendo reforçado? Está sendo propagado na sua vida? Então, pensemos dessa forma. Vamos abrir mão do nosso eu e vamos buscar mais o que Cristo quer que façamos. Sermos como Ele. Tá? Então, fica aqui a aula de hoje. Tá? Eu tomo por encerrada. Se alguém tiver alguma coisa para complementar, agradeço aí pela participação do Alex, do Lu, pastor Eli, da Dida, e realmente é isso que temos que fazer. Temos que estar ativos nas aulas, né? O complemento, as perguntas, os questionamentos fazem parte da aula. E isso daí, muito pelo contrário, não nos atrapalha, nos ajuda. Porque estamos, além de estarmos à frente da aula, nós não estamos só para passar, estamos para aprender também. Tá bom? Um abraço para vocês. Para